aqui para a Solange também, né, trazer, falar aqui com a gente, falar com os trabalhadores de todo o país. Bem-vinda, Solange. Obrigada, Lívia, mais uma vez. Eu quero começar me apresentando, né? Para quem não me conhece, eu sou Solange Caetano, estou como coordenadora do Fórum Nacional da Enfermagem, um fórum que foi criado em 2010 por entidades representativas da enfermagem. À época era a Federação Nacional dos Enfermeiros, a ABEM Nacional e o COFEN, e depois a gente foi ampliando, e hoje nós temos 8 entidades nacionais que acompanham periodicamente o trabalho do Ministério da Saúde. Nós temos uma reunião mensal com o Ministério exatamente para acompanhar essa implementação do piso salarial nacional. Então, não é um debate novo para as entidades sindicais, nem para a Associação Brasileira, e muito menos para o Conselho Federal, porque nós temos tido o cuidado de dialogar com o Ministério da Saúde sobre essa questão da implementação do piso salarial nacional. Mas, antes de mais nada, eu quero aproveitar a deixa e pegar um gancho no que você falou e parabenizar todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, porque nós estamos no mês de maio, né, o mês da enfermagem. Apesar que, para mim, dia de reconhecer e valorizar os profissionais de enfermagem é todo dia. Então, eu deixo aí meus parabéns de forma formal, mas entendo e convoco os usuários do sistema, os gestores, aqueles que estão me escutando, para valorizar e reconhecer a importância que é o trabalho da enfermagem para a assistência, seja na atenção básica, seja na atenção especializada, para que o usuário do Sistema Único de Saúde ele tenha uma assistência de qualidade. Eu quero aproveitar um pouquinho para dizer que nós acompanhamos desde da formatação da primeira cartilha. E toda vez que sai uma cartilha nova, em seguida a gente se reúne, dá uma debatida enquanto entidades sindicais e tenta ver se tem alguma lacuna que ficou para trás, e quando tem, a gente imediatamente dialoga com o Ministério da Saúde para tentar resolver isso, né? E eu quero dizer que, resgatando um pouco a luta da enfermagem, a luta do que foi o piso salarial nacional, nós temos que dizer que, por todos os problemas que existiram, pela pandemia que a categoria viveu, nós podemos dizer que o piso salarial, apesar de todos os problemas, apesar da gente ainda ter alguns trabalhadores que não estão recebendo piso salarial, ou que recebem um mês, no mês seguinte tem problema no recebimento, foi uma grande conquista e uma grande vitória da categoria. Então, nós temos que entender que a aprovação da Lei 14.434, ela representou um marco histórico para a enfermagem brasileira, porque foi pela primeira vez que o país reconheceu oficialmente um valor mínimo nacional para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras. Mas, apesar de ter conquistado o piso, a gente sabia, nós das entidades sindicais, inclusive, dialogávamos entre nós, dentro das reuniões do fórum, que a aprovação do piso era apenas o começo de uma grande batalha. E, de fato, isso aconteceu, né? Depois da conquista do piso, nós começamos já, no primeiro momento, enfrentar o veto do reajuste anual, né? Porque quem acompanhou lembra que a gente tinha um reajuste anual, um artigo dentro da lei falando do reajuste anual, que foi vetado pelo presidente Bolsonaro à época, e que as entidades, por mais que trabalhassem, não conseguiram derrubar o veto. E hoje a gente tem um piso que, teoricamente, já devia estar bem mais acima, porque deveria estar sendo reajustado anualmente, e nós temos um piso que está estacionado, porque não tem nenhum gatilho de reajuste anual. Uma coisa que nós temos cobrado do Ministério da Saúde, apesar que não é papel deles, mas que nós temos tentado dialogar com o governo e com o Congresso Nacional, porque entendemos que precisa haver uma forma de reajustar. Por isso que estamos trabalhando a PEC 19, vinculada à jornada. Primeiro foi a 30 horas e agora a 36 horas.
Nós temos muito claro que valorizar a enfermagem, ela não é e nunca foi custo. É investimento em saúde pública, é em qualidade da assistência e é principalmente em segurança para o trabalhador e para a população. E ao longo desses anos, eu acho que a gente avançou, né? Nós temos que resgatar aqui na história que nós tivemos que aprovar a emenda constitucional 127, que garantiu esse repasse da União, que a União pudesse fazer esse repasse, realizar assistência financeira complementar para os estados, para os municípios e para as entidades filantrópicas, permitindo a operacionalização do pagamento do piso. Eu vi aqui no chat, inclusive, alguém perguntando se as OS recebem complementação. Sim, as OS que prestam serviço, que têm contrato com o Sistema Único de Saúde, elas vão receber a complementação financeira, né, assistência financeira complementar, via Estado, se o contrato for com o Estado, via município, se o contrato for com o município. Mas os trabalhadores que estão nas organizações sociais prestando serviço para o SUS, com certeza têm direito à complementação, assistência financeira complementar. Se alguém não está pagando, a gente tem que debater esse assunto, porque tem sim que receber. E nós temos que lembrar de um fato que foi muito importante e que foi o que garantiu essa assistência financeira complementar, além da emenda constitucional 127, foi a sanção da lei 14.581 de maio de 2023, sancionada pelo presidente Lula, que abriu um crédito especial de 7,3 bilhões para o Ministério da Saúde poder realizar assistência financeira complementar aos estados, aos municípios, às entidades filantrópicas e às privadas também, que contratualizam até 60% SUS. Então, foi exatamente essa lei promulgada, sancionada pelo presidente Lula, que fez com que a gente pudesse garantir o orçamento efetivo para ter o repasse e hoje os trabalhadores estarem recebendo esse valor, né? O Ministério da Saúde hoje, ele publica mensalmente as portarias, e vocês acompanham, né? Acredito eu, que todos os trabalhadores que estão aqui no chat, aqueles que estão nos ouvindo, já até acostumaram a esperar a portaria para saber do repasse e da complementação financeira. Então, todo mês o Ministério edita a portaria, já anuncia para as entidades sindicais, para o Fórum Nacional da Enfermagem, que vão acompanhando essa complementação, como saiu a portaria, se tem alguma diferença, já dialoga com os trabalhadores e avisa para quem não se deu conta que está chegando a complementariedade, enfim. É através da portaria que a gente vai divulgando para os nossos trabalhadores. E temos que lembrar que só em 2026 nós já tivemos a publicação das portarias relacionadas às parcelas de janeiro, fevereiro, março, abril, garantindo a continuidade dos repasses federais. Eu digo isso porque, gente, nós ouvimos de alguns trabalhadores em um determinado período que o meu gestor disse que não vai ter, que não é garantido que o piso vai chegar. O piso está garantido e ele tem chego mensalmente para os trabalhadores. Então, acho que óbvio, a gente tem que continuar fazendo pressão, a gente tem que continuar mobilizado, porque foi a mobilização e foi a pressão que fez a enfermagem conseguir aprovar o piso, para continuar recebendo a complementação do piso, mas óbvio que isso está garantido hoje dentro do orçamento e que nós temos acompanhado como Fórum Nacional da Enfermagem repasse mês a mês. Nós sabemos que existem enormes desafios ainda, que ainda existem profissionais que infelizmente estão recebendo abaixo do piso salarial. E aqui, Lívia, eu quero aproveitar para chamar a atenção do Ministério da Saúde, porque tem diversas instituições que têm pego os pisos convencionais, né? E tem
que está nas convenções coletivas, que eram abaixo do piso nacional, e tem fracionado esse piso para 220 horas, o que para nós é uma desvalorização ainda maior dos nossos trabalhadores. Não são instituições que prestam serviço para o SUS, porque são instituições privadas ou são instituições de medicina de grupo, mas que o Ministério da Saúde precisa acompanhar também essa desvalorização que vem cada vez pior dentro do setor privado. E lembrar que foi exatamente o setor privado que entrou com a ADI para tentar transformar a nossa lei tornar a nossa lei inconstitucional. Então, o setor privado, ele tem sido algoz da enfermagem brasileira. Nós precisamos deixar isso bem claro e é preciso que o Ministério também dialogue com esse setor. Nós temos visto que tiveram diversas tentativas de flexibilização e precarização das relações de trabalho com a implantação do piso, né? Mas nós vamos continuar vigilantes, e foi nesse processo que as cartilhas do Ministério da Saúde, elas tiveram um papel fundamental para nós, entidades sindicais, e para nós, trabalhadores. As cartilhas, elas vieram para ajudar a orientar os gestores, os sindicatos e todos os trabalhadores. Elas versavam sobre os critérios de cálculo, sobre a proporcionalidade de jornada, a composição remuneratória, regras da assistência financeira complementar, a questão de quem estava nas gratificações, né? As vantagens fixas e mensais que deveriam ser incorporadas, que deveriam ser contadas como complemento, e aquelas que eram excluídas da complementação. E aqui eu quero lembrar que tem gente que ainda tem insalubridade sendo contado como complementação, o que, no nosso ver, é um erro e não pode acontecer. Inclusive, a cartilha fala sobre isso, né? A questão do funcionamento do InvestSUS, que no começo teve problema, mas a cartilha foi alinhando isso e foi esclarecendo os trabalhadores e gestores, enfim, sobre os direitos de todos os profissionais. E hoje nós temos aí a grata alegria de celebrar mais um importante passo, o lançamento da nova cartilha sobre o piso salarial nacional da enfermagem. Eu tenho certeza que essa cartilha, ela está bem atualizada, que ela foi construída para responder às dúvidas reais da categoria, porque a gente fez essa conversa com o Ministério da Saúde sobre os problemas que nós encontrávamos, que os trabalhadores procuravam as entidades, inclusive para denunciar, e vai responder dúvidas reais da categoria e enfrentar os desafios atuais da implementação do piso. Essa cartilha, ela vai dialogar com a realidade dos municípios, das entidades filantrópicas, do SUS e também dos trabalhadores que diariamente enfrentam inseguranças sobre os seus direitos. Eu acho que ela chega em um momento extremamente importante, em que precisamos, sem dúvida nenhuma, consolidar os avanços conquistados, sem impedir que tenham retrocessos para a enfermagem brasileira. A enfermagem brasileira, ela tem que caminhar para frente, ela tem que avançar. O avanço agora é aprovar a PEC 19 vinculada à jornada de 36 horas, né? Nós não podemos permitir que o piso retroceda e nós não podemos permitir que a enfermagem continue desvalorizada, porque nós estivemos na linha de frente da pandemia, sustentamos o SUS nos momentos mais difíceis da história recente do país e ainda seguimos sustentando a saúde pública brasileira todos os dias. A enfermagem, sem dúvida nenhuma, representa a força de trabalho da saúde no Brasil, e a cartilha ajuda a gente ter mais consistência para, inclusive, debater os nossos direitos. E lembrar, gente, para finalizar, que o piso salarial é uma conquista histórica, mas também é um ponto de partida para um novo ciclo de valorização da enfermagem brasileira. O piso é só uma primeira conquista. Agora, vamos continuar lutando,
por uma jornada digna, por condições adequadas de trabalho, por fim da precarização, pela valorização do setor público e privado, pela carreira única e interfederativa do SUS, que nós acabamos de aprovar na Mesa Nacional de Negociação Permanente, que foi homologada pelo Conselho Nacional de Saúde, por saúde mental, porque nós estamos adoecidos, por uma aposentadoria justa, que traga a questão da aposentadoria especial, que resgate o direito da aposentadoria especial, independente da idade do trabalhador, e principalmente por respeito profissional, porque quando a enfermagem se organiza, ela tem sua força, ela demonstra sua força, e ela muda a história da saúde no Brasil. Então, vamos juntos para construir uma enfermagem mais valorizada, mais reconhecida pelo Ministério da Saúde, pelos gestores estaduais e locais e pela sociedade brasileira. Eu fico aqui à disposição, Lívia, para a gente interagir.